Eu quero compartilhar com os irmãos nosso pensamento do dia. O pensamento do dia hoje, ele é um pensamento que vem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo e ele diz o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Ouve bem a afirmação que o apóstolo Paulo faz para Timóteo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Está lá em 1 Timóteo 1,15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu falo muitas vezes na nossa igreja, né? Nossa igreja, Igreja Missão Presbiteriana, fica lá em Cumbica. Eu repito, quando nós pedimos uma oração de cura, todos os irmãos oram. Quando nós pedimos uma oração por emprego, os irmãos oram. Quando nós pedimos uma oração de algum tipo de bênção, todos os irmãos oram. Agora, quando nós pedimos uma oração de arrependimento, aí a oração diminui. Quando nós falamos assim, vamos orar agora para que Deus perdoe os nossos pecados, aí aquela oração ela enfraquece. Sabe por que isso acontece? Porque nós não nos reconhecemos pecadores. Nós achamos que nós cumprimos tudo de forma perfeitamente e por isso nós estamos bem diante de Deus. Não há necessidade do perdão. E aí o apóstolo Paulo ele nos dá um exemplo muito grande. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele completa, dos quais eu sou o pior. Presta bastante atenção nesse pensamento. Todos precisam da graça de Deus. Todos nós estamos distanciados da graça de Deus. A partir do momento que houve o pecado, a queda, nós estamos longe de Deus. O que nos aproxima novamente do Pai é o próprio Pai. É o Santo Espírito que está em nós. O que nos aproxima de Deus é a comunhão com o Pai. E essa comunhão nós só conseguimos quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Longe disso, nós continuamos separados. Nós estamos num estado de decadência. O mundo diz isso, o mundo mostra isso. Estamos num estado ruim diante de Deus. A nossa carne, ela muitas vezes acaba sendo mais forte do que nós. E nós até queremos lutar, mas nós não temos forças. Se não for o próprio Deus nos encher com o Santo Espírito dele, nós cairíamos. Então Paulo tem isso muito claro. Ele fala, olha, Cristo Jesus veio até aqui ao mundo para salvar esses pecadores, mas veja bem, desses pecadores eu sou o pior. O apóstolo Paulo falando isso, esse que escreveu praticamente o Novo Testamento, né? Um homem que foi tremendamente usado por Deus, e ele olhava, ele fala, na minha essência, eu sou o pior dos pecadores, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu faço, porque a minha essência é pecado, a minha carne é pecado. E Paulo ele fala justamente isso, é uma briga eterna entre a carne e o espírito, ou melhor, eterna não, é uma briga enquanto estamos aqui na terra, entre a carne e o espírito. Porque quando estivermos com Cristo, com nosso Deus na eternidade, aí sim essa briga acabará. Quando estivermos com Cristo, aí sim seremos, totalmente regenerados e não haverá mais pecado, não haverá mais essa luta com a nossa vontade que é má, a nossa vontade que é ruim. E os irmãos sabem que nós estamos passando pelo livro de Mateus, desde o começo do ano. Eu falo que não estamos estudando o livro de Mateus, estamos passando o livro de Mateus, degustando o livro de Mateus, meditando no livro de Mateus. Em Mateus 18, de 11 a 14, diz o seguinte: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam.
Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. O Filho do Homem veio buscar aquele que havia se perdido. Jesus veio buscar os que estavam perdidos. O Filho do Homem veio nos buscar. Estávamos indo aí a passos largos para a morte, a passos largos para a perdição. Ah, mas Deus, com amor grandioso, manda Jesus para nos resgatar. E essa fala de Jesus, porque Jesus aqui está falando, né, por meio do livro de Mateus, a missão dele, que ele veio para salvar os pecadores. O que é salvar os pecadores? É conciliar novamente com Deus, é trazer a comunhão novamente com o Pai, é mostrar o caminho para o Pai. Essa fala está diretamente ligada ao que nós acabamos de ouvir do apóstolo Paulo. Eu sou o pior dos pecadores, por isso eu preciso de Jesus. Eu sou o pior dos pecadores, por isso o meu pensamento mau e ruim, ele só vai conseguir melhorar, só vai conseguir evoluir quando Jesus derramar, né, aquela graça. Só vai melhorar quando o sangue de Jesus me purificar. Essa minha vida má, essa vida ruim, ela só vai realmente começar a dar bons frutos quando o Espírito de Deus estiver em mim e quando eu olhar para Deus e falar: Pai, eu sou pecador, mas me usa, trabalha na minha vida. Nós precisamos nos reconhecer como pecadores. E pecador não é simplesmente aquele, né, pecado pontual que eu cometi. Nós vivemos um estado de pecado. A partir do momento da queda de Adão, nosso corpo está corrompido, nosso pensamento está corrompido, nossa vontade está corrompida. E sempre que podemos, nós praticamos e nós fazemos o mal. Então, quando falarmos precisamos nos arrepender, precisamos cada vez mais estar em comunhão próxima com o Pai. Precisamos cada vez mais estarmos cheios do Santo Espírito. E aí sim, nosso espírito se fortalece e a nossa má vontade diminui. Nosso espírito fortalecendo, nós seremos ferramentas na mão do nosso Deus. E a nossa carne que deseja o mal, ela vai diminuir. Agora, aquele que não ouve essas palavras, aquele que se acha justo, aquele que acha que faz tudo certinho. Ah, pastor, eu vou na igreja todos os dias, eu faço tudo certinho. Não é isso. Não é isso. O pecado nos corrompeu. Então, arrependa-se verdadeiramente. Dobre o seu joelho diariamente. Fala: Pai, perdoe-me. Perdoe-me pelo que eu tenho feito. Perdoe-me. Perdoe-me pelo meu estado de rebelião. Quero estar contigo. Quero viver bem contigo. Mas eu sozinho não tenho essa capacidade. Diariamente, quando estamos aqui no Conectados, quando falamos agradeça sim, agradeça, porque hoje você tem acesso ao Pai, não pelo seu mérito, mas porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida, o Espírito de Deus está em ti, e aí você consegue estar mais próximo do Pai. Agradeça sempre por isso. Quando vier um mau pensamento, quando vier um mau caminho, quando vier a má atitude, quando aquele fruto que você produzir for ruim, arrependa-se, fala: Pai, novamente a minha carne venceu, me perdoe, eu quero fazer a sua vontade, eu quero seguir a sua vontade, eu quero fazer conforme o seu coração me mostre. Coloca a sua vida à disposição de Deus, que Ele está cheio de Deus na sua vida, e Deus ouvirá a sua oração, né? Vimos isso no último domingo. Deus ouve a oração. Aquele que clama a Deus, aquele que pede pelo Santo Espírito, Deus enche com o Santo Espírito. Coloque a sua vontade humana, né, lá embaixo e deixa Deus agir.
somos pecadores, mas pela graça de Deus hoje podemos ser transformados, somos melhorados. E no final da nossa vida, quando Jesus nos buscar, quando ressuscitarmos em Deus, aí sim, teremos o nosso corpo original, sem pecado, sem mancha. A nossa mente dividida vai acabar, não teremos mais divisão. Estaremos com o próprio Deus, reinaremos com o nosso Deus. O pecado não terá mais influência sobre nós. Mas por enquanto, irmãos, joelho no chão, coração arrependido diariamente. E vamos fazer conforme a vontade do nosso Pai. Vamos fazer conforme a vontade do nosso Deus. Amém? Vamos orar, medite nessa palavra durante o dia, né? Produza bons frutos. Isso você só vai conseguir mediante muita oração e reflexão, estudo na palavra do Pai. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos mostra a sua vontade. Que possamos sempre nos reconhecer pecadores que somos e possamos alegrar o seu coração, ó Pai. Seu Santo Espírito esteja em nós, que possamos fazer o bem que o Senhor quer que façamos e não o mal que costumeiramente nós fazemos, ó Pai. Que a sua palavra caia no coração dos nossos irmãos e essa palavra produza frutos, bons frutos, ó Pai, para a honra e glória do seu nome. Neste momento, ó Pai, conduza, Senhor, os nossos irmãos, nossos amigos para os seus afazeres. Que o Senhor possa cuidar de cada um, que o mal não lhes toque, ó Pai. Tenha misericórdia de cada um. Em nome de Jesus Cristo, seu Santo Filho, a que nós oramos. Amém.